Podcast Rural. Estamos hoje no seu podcast rural falando sobre leite, sobre organização da empresa rural e de todas as outras empresas. A gente já falou sobre isso aqui. Vamos voltar um pouquinho aí, rebobinar um pouquinho a fita, como diz nós da nossa época, né? Porque essa meninada de hoje não sabe nem o que é fita. Bom dia, Leonel Oliveira, que é vice-presidente da Copervap, está aqui com a gente. Bom dia para você. Bom dia, Francis. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar novamente aqui junto com vocês e vamos prosear um pouquinho. Bora lá. Leonel, eu quero que você faz aí para a gente trazer uma informação bacana sobre o ano 2024, não só da Copervap, né, mas de como que foi o ano com os olhares de um cooperativista, o ano 2024 para o setor do leite. Do meu ponto de vista, não foi bom, não. A gente, para falar do ano de 24, tem que fazer um apanhado geral, né? Realmente foi um ano difícil, mas é um ano também onde teve oportunidades, né? O mercado foi um mercado turbulento, ele teve muitos altos e baixos aí, e quem sofre de fato essa turbulência toda, além da cooperativa, é os nossos produtores. Uhum. Mas o ano 2024, no geral, a gente também tem que olhar o lado positivo do negócio. Sim. Né? Nós estamos fechando aí os balanços, aí a gente está fechando com faturamento na ordem de 700 milhões, então foi um faturamento bom, faturamento relevante para a nossa cooperativa. Nós tivemos aí uma produção recorde no nosso laticínio, onde o produto lácteo foi a maior produção de toda a história da Copervap. Uhum. Então, a gente sabe que poderia ser melhor, poderia ser muito mais interessante para o nosso produtor se o mercado tivesse uma estabilidade, vamos dizer assim, de maior garantia no preço dos produtos lácteos, principalmente. Uhum. O produtor de grão também sofreu muito, né? Teve uma baixa significativa no valor dos grãos. E o pior, que é o aumento dos insumos. Uhum. Né? Essas guerras no mundo afora, isso afeta muito a produção brasileira em todos os sentidos. Às vezes com risco de falta de produto, com o aumento de preço. Então o nosso produtor, na verdade, ele é um malabarista, ele consegue se equilibrar aí na corda bamba. Entendi. Né? A gente teve aí também boas negociações com a comercialização de grãos. Nós negociamos mais de 100 milhões com os nossos produtores de grãos. E até fazer uma observação aqui que é importante esse produtor de grão negociar com a Copervap, porque, como o Valdir falou aqui anteriormente, a questão do crédito do ICMS, ele só consegue adquirir esse crédito de ICMS negociando através de cooperativas. Entendi. E a nossa cooperativa está preparada, está estruturada para receber esse produtor e negociar com ele, para que ele, ao longo do tempo, ele vai adquirindo esse crédito ICMS. A observação também é que esse crédito fica retido na nossa cooperativa e a hora que ele tem o valor do crédito acumulado, ele pode requerer da cooperativa e fazer essa negociação que a gente acabou de fazer também para a cooperativa. Uhum. Então, a gente negociou aí com esses produtores mais de 100 milhões nesse ano passado e esse ano nós queremos buscar de 300 a 350 milhões de comercialização juntamente com esses nossos cooperados fornecedores de grão. Uhum. Né? E, lembrando mais uma vez, só de negociar com a cooperativa ele já sai com 2,5% na frente de qualquer outra negociação que ele fizer no mercado particular. Entendi. Então, eu assim, fazendo um resumo geral, eu acho que o ano 2024 poderia ter sido melhor, sim. Né? A gente que está no comércio, está nas negociações, a gente quer sempre mais e mais e mais. Mas nós também ficamos satisfeitos que a gente vai fechar, está fechando aí o balancete nosso e a gente vai fechar com um saldo positivo dentro da cooperativa, que isso é muito importante. Teve várias empresas, várias cooperativas que não conseguiram fechar no azul. Entendi. E nós estamos fechando aí o nosso balancete e vamos levar para a nossa assembleia, se Deus quiser, um resultado positivo para os nossos cooperados.
Você trouxe um ponto interessante aqui na sua fala, que é com relação às guerras, né? Nós temos aí duas grandes que estão acontecendo no planeta, uma ali entre Israel e Hamas, né? E outra com Rússia e Ucrânia. E no caso de Rússia e Ucrânia, interfere muito para a gente aqui, principalmente com relação tanto aos produtos que o Brasil exporta, quanto os insumos que o Brasil importa, né? E há uma tendência com a posse de Donald Trump nos Estados Unidos, que é o principal país do planeta, forte em todas as questões da economia, na questão bélica, enfim. Há uma tendência de que essas guerras finalizem, né? Então, isso pode voltar a girar o mercado mundial, pode voltar a baixar a moeda norte-americana em relação ao dólar, né? O dólar pode cair ainda mais. A gente já está aí com 2 dias abaixo de R$6, coisa que não acontecia desde setembro, se eu não me engano, do ano passado. Desde setembro do ano passado o dólar estava acima de R$6. E na hora de exportar, o produtor fala, mas não está tão bom, tal, mas tem outras questões também que justificam essa negociação. Tem um momento de transição que dá uma dor no bolso, mas depois ajustando para o que deve ser, né? Sem guerra, o planeta negociando, fechando novos mercados, o Brasil sendo cada dia mais produtivo, né? Melhorando a sua produtividade aí no campo, isso só tem a trazer bons resultados para o produtor, seja ele de leite, que se beneficia com o que o produtor de grãos também consegue ter de bons resultados, né? Sim, Francis. E assim, quando a gente fala dessas guerras, eu acho que nenhuma nação merece viver embaixo de uma guerra, né? Eu acho que os governantes eles precisam de ter muita responsabilidade para não colocar a sua população em sofrimento, como a gente tem visto nesses 2 exemplos que você deu, mas o mundo tem mais de 30 guerras em andamento. Sim. São guerras menores, mas tem muito mais. E isso afeta diretamente os produtores, afeta a vida de pessoas que acham que não tem nada a ver com o agronegócio, com o mundo exterior, e ele acaba sendo impactado. Só para você ter um exemplo, a gente não tem autossuficiência em fosfato bicálcio, que é utilizado em vários tipos de alimentos, principalmente para os rebanhos. Esse produto, essa matéria-prima, ela chegou ao ponto de dobrar o valor. Uhum. Diante das necessidades que o mercado interno tinha, e a importação ficou inviabilizada em muitas situações, porque tem país que está em guerra que atrapalha aquele que não está em guerra. Uhum. Né? Aquele que precisa de exportar, e o Brasil tem uma deficiência de algumas matérias-primas que precisam de vir do exterior, e isso encarece tudo, né? Então, aumenta seguro de carga, aumenta tudo. Então, isso afeta diretamente a nação que não está em guerra. Estou entendendo. Agora, a posse do Trump, eu acho que é muito importante. Eu acho até que ele é um bom jogador, que ele fala muito, né? E a gente espera que essas falas tenham uma repercussão positiva no mercado, né? E a gente está vendo assim, de maneira provisória, que surtiu qualquer efeito aqui dentro do país já com essa queda do dólar. Eu acho que é muito importante. E eu acho que o mundo depende das posições e das atitudes dos Estados Unidos. Uhum. E isso pode sim, essa posse dele pode trazer um conforto de forma geral no mundo, que tem prometido aí acabar com essas guerras, e é necessário, e a gente precisa que acabe mesmo. Então a gente está torcendo muito para que isso tudo venha a dar certo. E que as posições dele só contribuem com essa posição firme aí de acabar com essas guerras, só vai contribuir com a nação, com o mundo, de forma geral. Entendi. Nós já estamos chegando aqui no final da prosa, mas eu queria ouvir o Valdir sobre essa questão aí 2024, né? Um panorama 2024 também aí, na sua opinião, com relação ao setor lácteo, e finalizar a sua fala também com relação a essa promessa de 2025 ser bem melhor para o mundo. Quando você fala de 2024, principalmente para o setor lácteo, você relaciona com 23. Ele foi muito melhor para 23.
o 23 foi um desastre para o setor do leite, né? Começou bem o ano e depois nós tivemos uma queda violenta. 2024 foi razoável, né? Nós tivemos, vamos chamar de estabilidade, e diante disso nós tivemos também condições de fechar com um resultado melhor do que o 23. Diante disso, o que é importante que cada dia que passa, a gente ganha mais experiência, ganha mais maturidade para gerir o negócio. E o que eu vejo de mais importante foi no 24, foi uma gestão madura, né? Um conselho maduro, uma diretoria mais madura, mais comprometida, né? E com mais conhecimento. Isso é importante. Para você ir para a guerra, a primeira coisa que você tem para você vencer uma guerra, você tem que ter preparo. Isso foi muito importante, esse preparo de toda essa turma, dos nossos funcionários, de todo mundo que envolveu durante o 24. A cooperativa passando por várias reformas, por várias mudanças, a gente sentando sempre para poder baixar custo da vida, né, da vida cooperativa, não perseguir, não ter, criar desavença, mas saber aqui a cooperativa como um todo é mais importante e nós estamos nesse sentido. Vamos entrar para o 25, já entramos preocupado também, preocupado com os custos, porque o que é a grande preocupação nossa hoje, França? Empresas não podem a despesa crescer na frente do faturamento. A grande preocupação nossa é que o faturamento cresça e as despesas não passem na frente do faturamento. Então, todos os anos nós temos que fazer um ajuste. Às vezes a gente tem que fazer com muita dor, com muita tristeza, uma demissão ali, juntar um setor, né, colocar esse setor, um coordenador para coordenar 2 setores, justamente para não deixar as despesas passarem na frente. De 23 para 24 a gente fez isso. Agora de 24 para 25 nós já estamos trabalhando, ajustando as nossas despesas para não passar na frente do faturamento, para a cooperativa continuar sobrevivendo. Então, mas em geral, 24 foi um ano razoavelmente bom em relação ao 23, para o nosso setor e para a nossa cooperativa. Aproveita que você está com o microfone e já dá o bom dia para os nossos ouvintes. Bom dia, né? Desejar um bom final de semana a todos, um final de semana abençoado e que nós continuemos sendo importante para o nosso próximo. Nós só somos importantes quando nós procuramos facilitar a vida do próximo, não criar desajuste e dificuldade na vida do próximo. E agradecer você, França, mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui nesse programa tão importante como é o seu, sobretudo para o nosso setor. Eu que agradeço. Leonel, deixa aí o seu bom dia, o abraço para os ouvintes também. Desejar aí um bom dia, né, um excelente final de semana para todos e dizer que contem sempre conosco, né? A direção da Coopervap, como eu sempre falo, ela está de portas abertas para receber todos os cidadãos, seja ele cooperado, seja não cooperado, nossos funcionários, e a gente tem uma promessa para fazer para vocês, que 2025 vai ser um ano de muito trabalho, de muita batalha mesmo dessa diretoria, juntamente com os nossos conselhos, para que a gente leve mais conforto para o homem do campo e para os nossos clientes aqui, bons preços nas nossas áreas comerciais, que é o nosso objetivo, é fazer a nossa cooperativa crescer e aparecer. E eu agradeço a todos aí pela audiência e pela compreensão, que às vezes a gente não fala tudo que precisava de falar, que o espaço acaba ficando curto, né, França? E dizer para vocês que sempre que formos convidados, a gente estaremos aqui para falar mais um pouquinho aí sobre a nossa Coopervap. E eu quero aproveitar aqui também, você ouvinte, se você quis fazer alguma pergunta, pensou em algum assunto, manda para a gente aqui. Você tem liberdade para mandar aqui no Zap da Boa, no Zap Rural. A gente, se for algo mais particular, a gente encaminha para a diretoria, para o Leonel e para o Valdir, para qualquer outro membro da Coopervap aqui. E também, dependendo do que for, a gente traz eles de volta aqui, por exemplo, na semana que vem, para trazer esses assuntos
aqui que é interessante para você. A gente está aqui justamente para deixar tudo claro e você muito bem informado. Se você quer ser uma pessoa feliz, precisa olhar para cada problema pelo ponto de vista de Deus. Pessoas felizes possuem perspectivas mais expandidas. Elas veem o todo. Quando você não vê as coisas através do ponto de vista de Deus, você fica desencorajado, frustrado, infeliz. Não importa o que esteja acontecendo em sua vida. O bom, o ruim, o feio. Deus está elaborando um plano. Paulo sabia disso. Ele diz em Filipenses 1:12: Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram, de fato, o progresso do Evangelho. Desde que Paulo se tornou cristão, em seu caminho até Damasco, ele sonhava algo grande. Ele queria pregar em Roma, o centro do mundo naqueles tempos. O seu sonho era pregar o Evangelho na cidade mais importante do mundo. Mas Deus tinha outra ideia. Ao invés de enviar Paulo a Roma para pregar, ele o fez um prisioneiro real de César, que era Nero na época. Nero era o mais perverso e maldoso possível. Como um prisioneiro real, Paulo, acorrentado às guardas reais 24 horas por dia por 2 anos, o guarda então era trocado a cada 4 horas. Ou seja, em 2 anos preso, ele pregou para 4.380 guardas. Quem é o verdadeiro prisioneiro aqui? Quem havia feito o público cativo? Esse não era o plano de Paulo, mas o de Deus, desde o início. Há 2 resultados desse plano que nós conhecemos com certeza. Filipenses 4 diz que, em 2 anos, alguns da própria família de Nero se tornaram crentes por conta do testemunho de Paulo na corte real em Roma. Além do mais, é difícil fazer alguém como Paulo parar. Na prisão, ele era forçado a permanecer calado e, como resultado disso, ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. E eu imagino que deve ter tido maior impacto, né? A sua pregação no Coliseu, ou os livros que ele escreveu, como a Epístola aos Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Esses 7 livros têm revelado Jesus a milhões de pessoas ao longo dos anos. Paulo sabia que Deus tinha um plano maior. E ele conseguia ser feliz porque via o que Deus estava fazendo através do seu problema. Sempre que você tiver um problema que está começando a lhe colocar para baixo, você precisa fazer o que Paulo fez. Aprender a vê-lo do ponto de vista de Deus. Pergunte assim: o que Deus está fazendo aqui? Qual é a situação como um todo? Qual é a perspectiva maior? Então você será capaz de enfrentar o problema com fé. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.